Antes do livro de Salmo, você vai encontrar o livro de Jó, capítulo 1. E eu queria que você acompanhasse com atenção a leitura que será feita e depois permanecesse com sua Bíblia aberta. Se você abrir bem no meio da Bíblia, você vai encontrar o livro de Salmos. Se você voltar algumas páginas, você vai encontrar o livro de Jó. Nos diz assim a palavra do Senhor. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que esse homem era o maior de todos os do Oriente. Seus filhos iam às casas um dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. No dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque não há ninguém na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde teme a Deus? Acaso não cercaste com sebe a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Sucedeu um dia em que os filhos e as suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam e as jumentas passeam junto a eles. De repente deram sobre eles os sabeus e os levaram e mataram aos servos a fio de espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava esse ainda quando veio o outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava esse ainda quando veio o outro e disse: dividiram-se os caldeus em 3 bandos. Deram sobre os camelos e os levaram e mataram os servos a fio de espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Também esse falava ainda quando veio o outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do irmão primogênito, eis que se levantou um grande vento do lado do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre eles e morreram. Só eu escapei para trazer-te a nova. Versículo 20. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça, lançou-se em terra e adorou e disse: nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. E que o Senhor nosso Deus, mais uma vez, nos ajude a compreender a sua palavra e que nós possamos nos esforçar para aplicá-la ao nosso coração. Amém? Eu vou pedir um favor para a mídia, depois do culto. Eu vou pedir para o Ministério de Mídia fazer um corte só da mensagem. O culto todo está sendo transmitido, mas eu queria depois que o Ministério de Mídia mandasse para mim um corte apenas da mensagem, porque eu quero enviar essa mensagem também para quem não está na igreja hoje, para quem não assistiu hoje, para quem não está assistindo hoje, eu quero mandar depois, tá bom? O pessoal da mídia.
Eu já falei isso, eu acho que algumas vezes. Tem se tornado quase repetitivo isso que eu vou dizer, essa introdução que eu vou fazer. E também uma história que eu vou contar na mensagem. Eu sei que alguns já ouviram isso, mas as mensagens, pelo menos para mim, elas acontecem, raramente ela acontece só quando eu leio o texto. Eu leio o texto e Deus vai falando mais outras coisas, e eu paro e penso assim, Senhor, eu vou falar sobre o quê? E começo a orar, de repente tudo aquilo que eu vi se junta. E eu disse, a mensagem está pronta, Deus já falou e Ele vai mostrando através da palavra e de circunstâncias também. Então, uma coisa que eu já falei muito aqui na igreja. Todas as noites lá em casa, na hora de dormir, Lucas e Sofia, mais Sofia, pede para contar uma história. O ministério infantil da igreja tem ajudado muito no crescimento, no desenvolvimento, no conhecimento da palavra dos meus filhos, mas atrapalha nessa hora. Porque toda vez que eu vou contar uma história, eles falam assim, essa eu já sei, a tia já contou. Então não dá para contar a história, porque essa eu já conheço. Aí eu tenho que sair procurando uma história que eles não conhecem. E aí eu tenho inventado umas histórias sem pé, sem cabeça, que é para poder eles ouvirem. E aí Sofia nunca fica satisfeita. Ela faz duas. Aí eu conto uma, ela faz, essa foi muito curta, muito pequena. Outra, aí tem que contar outra. E quando foi ontem à noite, não foi diferente. E aí eu deitei com eles, Lucas deitou do meu lado, aí ela veio e disse assim, papai, uma história hoje. Aí eu fiquei pensando, que história eu vou contar agora para dormir? E fiquei pensando mesmo assim, o que é que eu vou contar? E aí eu me lembrei a história que o diácono Luiz Paulino contava para a gente, e uma vez, numa conversa que eu tive com ele reforçou essa história. Por isso que eu disse, já contei isso, mas eu quero contar de novo. Na minha adolescência, eu gostava de ir para a casa dos meus avós. E eu ficava com os meus avós. Eu gostava de ir para ficar na casa dos meus avós. E a gente conversava muito. Eu e meus avós, a gente conversava muito sobre muitas coisas. Eu gostava de ficar com meus avós. E eu me lembro que, numa das vezes que eu estava lá nas férias, eu saí com um primo meu, da casa dos meus avós, até um engenho chamado Alegrete, que ficava bem distante, por uma estrada de barro. A gente foi de bicicleta para lá. E a gente levou um certo tempo, mais de meia hora, pedalando, quase 40 minutos, pedalando rápido, adolescente, cheio de energia, com vontade de chegar à aventura, e a gente foi. Depois de pedalar esse tempo todinho, a gente chegou num ponto do caminho para esse engenho que tinha o rio dividindo os dois lados. E aí, quando chegou lá, a gente pegou as bicicletas, colocou em cima de uma balsa. E essa balsa, ela tinha uma corda que ligava de um lado ao outro do rio, e o trabalho da gente era puxar a corda e a balsa ia para o outro lado. E a gente atravessou, vocês não têm ideia da aventura de um adolescente, tá longe dos pais, longe do olhar do pai, agora atravessando um rio de balsa com as bicicletas em cima. E aí, quando nós chegamos do outro lado, tiramos as bicicletas e andamos mais uns 10 a 15 minutos, correndo de bicicleta. Que dia fantástico, que dia maravilhoso. E aí, na volta, o mesmo caminho, o mesmo percurso, o mesmo processo, vem, coloca as bicicletas na balsa, e a gente atravessa para o outro lado e vem, e eu queria logo que as férias acabassem para contar em casa a aventura que eu vivi. Quando as férias acabaram, eu voltei para minha casa e contei para o meu pai. Pai, eu fui em Alegrete, lá de bicicleta. E a gente foi, atravessou o rio e foi muito bom. E aí meu pai disse assim para mim, quando eu era criança, que os teus avós diziam assim, o culto hoje vai ser em Alegrete. A gente dava glória a Deus, que era a igreja mais perto que tinha. Quando ele dizia assim, o culto hoje vai ser em Alegrete, a gente pulava de alegria, porque era o lugar mais perto que a gente tinha para se congregar. Aí eu disse, e a gente atravessou de balsa para o outro lado. Era assim também? E ele disse, se era assim, na época que a gente ia, atravessava de balsa, e muitas vezes, depois que o culto acabava, e sabe de que hora o culto acabava? Lá para as 10h30, 11 horas da noite. Era que o culto acabava. Sabe esse ar-condicionado que a gente tem aqui? Lá nem energia elétrica tinha.
E ele disse, e muitas vezes, na hora de voltar para casa, a balsa estava do outro lado do rio. Não estava do lado de cá. E sabe o que acontecia? A tua avó, ela dizia, se vocês ficarem orando, eu entro no rio e vou buscar a balsa. Os irmãos ficavam em oração, ela entrava no rio, nadava até o outro lado, pegava a balsa e trazia. E aí todo mundo atravessava na balsa para ir para o outro lado. Ele disse, não foi uma, nem duas vezes que eu vi isso acontecer, não. Eu vi isso várias vezes. O pastor Walter Nascimento, da Igreja Batista, lá em Prazeres, mais conhecido como pastor Valtinho. A mãe do pastor Valtinho, muitas vezes, ia para esse culto, segurando na mão do irmão Paulino. Levava ele, pequeno, para esse culto. Por que essa história me veio à cabeça ontem, quando eu contava, e quando eu li esse texto, hoje na devocional? Quanto você tem se esforçado para estar na casa do Senhor? Quanto o Salmo 122:1 é uma verdade na sua vida? Alegrei-me quando disseram, tem culto hoje. Vamos para a casa do Senhor, alegrei-me. Quanto você tem se alegrado quando diz assim, domingo de manhã, 8 horas da manhã, tem discipulado? Quanto você tem se alegrado com isso? Domingo de manhã, 9h20, escola dominical. Domingo de manhã, 10 horas, culto matinal. E à noite, tem outro culto. Quanto você tem alegrado quando alguém fala assim, essa semana, nós teremos semana de oração? Quanto seu coração se alegra com isso? Quando eu lembro a história, meu pai contou do que minha avó passou, para ir para um culto, adorar a Deus, sem energia elétrica, com luz de lampião. Tem adolescente aqui que não sabe nem o que é um lampião. Tem nem ideia do que é um lampião. Pensa que é o marido de Maria Bonita. E guiando pelo caminho de noite, alguém segurando um lampião para guiar o caminho. E por que eles iam? Porque eles diziam assim, a gente não pode deixar de adorar a Deus, não. A gente não pode deixar de se reunir para falar com Deus, não. A igreja pode ter 1001 atividades, 1001. Mas a igreja tem que viver como a gente faz lá no acampamento. Quem já foi para o acampamento sabe. Qual é a melhor hora do acampamento? A hora do culto. Tem tudo. Tem lazer, tem brincadeira. A melhor hora do acampamento é a hora do culto. Quando a gente volta, não pode ser diferente, não. A gente pode ter 1001 atividades, passeios, seja lá o que for. A melhor hora é a hora do culto. E aí eu sei que tem irmãos que até usam o texto de Hebreus, que nós lemos durante a programação, quando diz que Jesus Cristo abriu o caminho e agora nós podemos com confiança nos aproximar de Deus. Sabemos que seremos aceitos, não precisamos mais de nenhum tipo de intercessor. A Bíblia deixa bem claro, não precisa mais ninguém interceder por nós, não. Agora nós temos livre acesso a Deus. Nós podemos ir direto a Deus, nós não precisamos pedir a alguém, fale meu nome lá com Deus. Não. Jesus Cristo, quando morreu na cruz do Calvário, o véu do templo se rasgou de alto a baixo, deixando bem claro que quem rasgou não foi homem, se não era de baixo para cima, foi de cima para baixo. E agora eu e você, nós temos acesso direto a Deus. Nós podemos chegar direto à presença de Deus. E aí tem muita gente que usa esse texto para dizer assim, olha, se é assim, eu posso buscar a Deus em qualquer lugar. Eu posso falar com Deus a qualquer hora. Eu não necessariamente preciso estar na igreja para buscar ao Senhor. Mas quem usa esse argumento desse texto esquece que esse mesmo capítulo que fala que Jesus abriu o caminho e agora nós temos livre acesso,
também diz assim nos versículos 24, 25 e 26. Pensemos uns nos outros, a fim de ajudarmos todos a terem mais amor e a fazerem boas obras. Versículo 25 diz: e não abandonemos, como alguns estão fazendo, o costume de se reunir para adorar a Deus. Pelo contrário, devemos nos animar uns aos outros agora mais do que nunca, pois o dia do Senhor está se aproximando. Mais do que nunca, a gente precisa estar reunido. A gente precisa estar na presença do Senhor nos dias de trabalho. E aí, quando eu vejo isso aqui, e aí, quando eu vejo para qualquer outra atividade, tanta emoção, tanta vibração, tanta vontade de fazer, e isso aqui dá uma tristeza no coração. E eu sei que muita gente vai justificar, não, mas aconteceu isso, aconteceu aquilo. Eu sei. Os dias são corridos mesmo para todo mundo. Mas a pergunta é, o quanto você tem se esforçado para estar na casa do Senhor? O quanto é verdade mesmo o que você canta? Para te adorar ao Rei dos Reis foi que eu nasci. O quanto isso é verdade mesmo na sua vida? Amamos cantar o hino que nós cantamos sobre Jó. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória. Como é lindo a postura do servo do Senhor Jó. Mas agora é a minha vez e a sua vez. O que é que nós fazemos? Hoje o Senhor tem sido trocado por qualquer coisa. E qualquer motivozinho é motivo para dizer, hoje eu não vou. Não, hoje não. E se tem uma coisa que foi feita para facilitar, ajudar, propagar de uma forma mais eficiente a palavra de Deus para quem ainda não conhece a palavra de Deus, que é a transmissão do culto, se a gente conseguiu fazer isso para alcançar pessoas que não viriam para a igreja, a mesma ferramenta está sendo usada para fazer com que pessoas não venham, pessoas da igreja. Ah, vai passar no YouTube. Não vou. Ah, eu posso ver depois, eu não vou. E onde é que fica o texto de Hebreus que diz, não abandonemos, como alguns estão fazendo o costume de assistir às nossas reuniões. Pelo contrário, animemos uns aos outros, e ainda mais agora que vocês percebem que o dia está se aproximando. É por isso que eu disse que eu queria muito agradecer a você que está aqui nessa noite. Porque eu sei que você se esforçou para estar aqui. Eu sei que você deve ter tido problema nesse dia, alguma coisa pode ter acontecido, mas você disse, mas eu estou alegre, porque eu vou para a casa do Senhor. Eu estou alegre, porque eu vou estar na presença do Senhor e que Deus te recompense por isso. Sabe, queridos, no texto que nós lemos, a palavra de Deus, um texto muito conhecido, a Bíblia apresenta Jó como sendo um homem íntegro, justo, temente a Deus e que se desviava do mal. Tem mal, eu não quero. Isso é ruim, se desviava. Eu não quero isso para a minha vida. Era assim que a Bíblia descrevia Jó. E diz que esse homem era o homem mais rico de todos do Oriente. E na época de Jó, as riquezas das pessoas eram medidas pela quantidade de animais que a pessoa possuía. E aí vem numa escala, animais, servos, terra. Então isso mostrava o quanto a pessoa era próspera. E aí tem uma coisa que Jó, ele fazia com frequência. E os seus filhos sempre faziam banquetes na casa um dos outros, mas periodicamente Jó se levantava de madrugada e oferecia sacrifícios. A Bíblia diz que ele oferecia holocaustos a Deus pelos seus filhos e dizia assim, talvez meus filhos tenham pecado no coração contra Deus. E ele oferecia sacrifícios a Deus e adorava a Deus pedindo pela vida dos seus filhos. Aí o texto diz que, certo dia, os filhos de Deus, os anjos, se apresentaram diante do Senhor e de enxerido, Satanás foi no meio. E o Senhor perguntou para Satanás, de onde é que tu vem? E ele disse, de rodear a terra e passear por ela. Se tem uma coisa que o inimigo faz, e faz muito, é não ficar parado, está sempre agindo. Toda hora ele está agindo, ele não fica parado.
De onde você vem? De rodear a terra e passear por ela. Às vezes quem fica parado é crente. O inimigo, ele não brinca de ser inimigo. Toda hora ele está em ação. E aí o Senhor perguntou para o inimigo: você viu o meu servo Jó? E aí não é só o texto sagrado que diz, mas o próprio Deus diz assim: homem íntegro, reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Aí o inimigo olhou para o Senhor e disse assim: também? É em vão que ele te adora? O Senhor o abençoou, o Senhor o cercou e o protegeu. Tudo que ele tem nas mãos dele vem do Senhor, é abençoado. Será que não é assim também com a gente, não? Tudo que você tem, quem deu? O Senhor. Olha aí, ele é abençoado, ele é protegido, ele é guardado. Aí o inimigo diz assim: tira o que ele tem e verás se ele não vai blasfemar e amaldiçoar na tua face. Aí o Senhor disse: tire. Pode tirar tudo que ele tem, só não toque nele. O inimigo saiu. Se você está com a sua Bíblia aberta, você vai ver algo bem interessante entre o versículo 12 e entre o versículo 13. Eu digo que tem um versículo invisível. Versículo 12. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo que ele tem está em teu poder, somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Aí o versículo 13 começa assim: sucedeu um dia. Traz a ideia de que assim, o inimigo saiu da presença do Senhor. Mas ele não foi automaticamente fazer o que ele disse para o Senhor e não agiu automaticamente. Levou um tempo para ele fazer. Sabe por quê? O que é que vocês acham que ele foi fazer? Se organizar para fazer bem feito. Porque o que vinha por aí na vida de Jó não foi algo que aconteceu à toa, um tiro de qualquer jeito, atirou no que viu, acertou no que não viu. Não. Ele foi fazer bem feito, ele foi organizar para fazer um ataque bem feito. E aí o que é que acontece? Seus filhos estavam comendo como sempre faziam. E se você acompanhar a partir do versículo 14, diz assim: veio o mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam e as jumentas pasciam juntos a eles. De repente deram sobre eles os sabeus e os levaram e mataram os servos a fio de espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Versículo 16. Falava isso ainda quando veio o outro servo e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu. Só eu escapei para trazer as novas. Falava esse ainda quando veio o outro e disse: dividiram-se os caldeus em 3 bandos, deram sobre os camelos e os levaram e os mataram os servos. A fio de espada só escapei para trazer as novas. Como eu falei, a riqueza de um homem na época de Jó era avaliada pela quantidade de animais que ele possuía. Mas perceba, por que foi que o inimigo foi primeiro nos animais que Jó tinha? Todo mundo sabe, os pais sabem mais do que qualquer pessoa, as mães sabem mais do que os pais. Façam tudo comigo, só não mexam com os meus filhos. Por que o inimigo não foi primeiro nos filhos? E foi primeiro nos animais de Jó. Vou machucá-lo, vou primeiro nos filhos. Não sei se tem dor pior no mundo do que ferir o filho de alguém e matar o filho de alguém. Mas o inimigo foi primeiro nos animais. Por que ele foi primeiro nos animais?
Porque se você acompanhar, se tiver com a Bíblia aberta, você vai ver no versículo 5 que Jó continuamente oferecia holocaustos ao Senhor, oferecia sacrifício ao Senhor pelos seus filhos. Porque ele dizia, talvez alguém tenha pecado, e ele oferecia sacrifício. Quando você vê o motivo que o inimigo apresenta para Jó adorar o Senhor, o problema do inimigo era que Jó adorava. Tira o que ele tem e vê se ele não para de adorar. Tira o que ele tem e vai ver se ele não vai blasfemar na tua face. O problema do inimigo todinho, sabe qual era? Jó adorava. Jó adorava. Jó oferecia sacrifício ao Senhor. Jó ia para a presença do Senhor. O que incomodava o inimigo era a adoração de Jó. Não é porque Jó tinha muitos animais, muitos servos, não. Ele adora a Deus. Tira o que ele tem para ver se ele vai adorar, se ele não vai blasfemar. Ele vai fazer o contrário. Ao invés de ele adorar, ele vai blasfemar, ele vai amaldiçoar. Aí o Senhor disse, tira. Pode tirar. Só não toca nele. Aí o inimigo vai, se organiza, tira tudo que ele tem, tira depois até os filhos. E aí você vê o final do capítulo 1, o versículo 19, quando Jó recebe a notícia de que seus filhos haviam morrido. Versículo 20, ele diz assim, então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e o adorou. E Jó disse, nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. E o versículo 22 diz assim, em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu falta alguma a Deus. Nem pecou, nem atribuiu falta alguma a Deus. Quando ele soube de tudo isso, ele prostrou-se e adorou. E ele disse bem alto, eu vou adorar com o que eu tenho. Se eu tiver animais, eu ofereço ao Senhor. Se eu não tiver, eu ofereço a minha vida. Mas eu vou adorar a Deus. Porque quem deu tudo o que eu tinha, Ele, é dele, tudo é para Ele. E ele adorou a Deus. Do jeito que ele estava, com o que ele possuía, ele adorou a Deus. E aí uma coisa que me chama a atenção nesse texto é que em nada ele atribuiu a Deus culpa, nem pecou. Hora nenhuma ele colocou a culpa em Deus, nem pecou por causa disso. Jó foi tirado dele, sem a vontade dele, coisas que ele oferecia ao Senhor para adorar o Senhor. Sem o menor esforço, o inimigo tem tirado do coração de muita gente o prazer de estar na casa do Senhor. Sem o menor esforço. O inimigo tem arrancado bem facilmente, sem dor nenhuma, sem sofrimento nenhum. O inimigo tem arrancado do coração de muita gente o prazer de estar na casa do Senhor. Por 2 vezes, eu enfrentei problemas pessoais que dilaceraram a minha vida por dentro e por fora. Mas eu não deixei de me congregar com os irmãos. Não deixei de me congregar com os irmãos, não. Porque mais ainda, nesse momento, eu sabia o quanto eu precisava de Deus. Quando eu perdi a minha mãe, eu fiquei dilacerado por dentro e por fora. Mas eu não deixei de me congregar, nem atribuir culpa nenhuma a Deus. Nenhuma. Quando eu perdi meu irmão, que era meu confidente, eu fiquei destruído por dentro e por fora. E eu ouvi algumas pessoas falando assim, dá para perceber o quanto o pastor está abatido.
Eu estava abatido, mas como Paulo escreve aos Coríntios, não destruído. Eu estava abatido, mas não destruído. Durante a pandemia, governadores maldosos, aliados a uma mídia mentirosa e artistas pagos, diziam a todo momento para as pessoas: fique em casa, porque a culpa da proliferação do vírus é da igreja. A igreja, quando se reúne, ela faz com que o vírus se prolifere, mais gente seja contaminada e morra. Aí as mesmas pessoas que diziam assim, fique em casa, eram as pessoas que diziam assim, mas pode pegar o metrô lotado, pode pegar o ônibus lotado. Só o que contaminava era a igreja. Metrô, ônibus não contaminava ninguém. A igreja não pode se reunir. E a gente sofreu por não poder mais estar em comunhão, não poder mais abraçar, não poder mais estar, a gente sofreu. Teve culto que a gente veio para a igreja sem Bíblia, parecia bandido, escondido, porque a igreja não podia abrir. O carro da polícia passava uma hora para cá, para lá, as cortinas tudo fechado. Teve igreja que foi invadida pela polícia. Não pode ter culto, não tem ninguém, é só transmitido, não pode. E a mensagem todo o tempo era, fique em casa. A pandemia, glória a Deus, passou. A pandemia foi embora, glória a Deus por isso. Mas a mensagem mentirosa do inimigo tem um peso muito maior do que a palavra verdadeira de Deus. Tem muita gente hoje que está assim, não mandaram ficar em casa? Até hoje. Só quer ficar em casa. Não quer vir para a casa do Senhor adorar com os irmãos. E aí desculpas para não vir não falta. Não falta. Eu estou cansado, é longe, só Deus sabe o que eu estou passando. E é por isso que eu me emociono quando eu lembro do esforço dos meus avós para adorar a Deus no engenho, andando no escuro, atravessando o rio de balsa, voltando tarde da noite. E ninguém ficava dizendo, fique em casa. Não, dizia, nós precisamos nos reunir para adorar a Deus. E é por isso que eu sou muito grato ao Senhor, porque vocês estão aqui nessa noite. Porque não pense que pastor é feito de outro material, não. Pastor é ungido, é poderoso. Não, eu sou de carne e osso feito você. Eu tenho alegria e tenho tristeza feito você. Eu tenho lutas e provações feito você. Eu sou tentado, feito você do mesmo jeito. Mas tem uma coisa que me ajuda muito. É quando a gente se reúne para adorar a Deus. Que alguém traz um hino, que o Ministério do Louvor prepara uma música, que alguém canta aqui, que alguém prega aqui, que alguém diz uma palavra. Isso me revigora. Saber que o Senhor está nesse lugar me revigora. E aí, por mais que você diga assim, não, mas Deus, você pode falar com Ele em qualquer lugar. Pode. Mas a obrigação de se reunir como povo de Deus para adorar a Deus não caducou, não. É dever meu e seu, e a gente precisa fazer isso com alegria, com prazer, com satisfação. A gente precisa cantar para te adorar, ó Rei dos Reis, porque eu nasci. A gente precisa adorar como Jó. Está doendo? Canta, louva a Deus, que Deus resolve o teu problema. Mas não fica em casa, não. Não se acomoda a assistir o culto em casa, não. Essa é uma ferramenta para alcançar quem não vem para a igreja. Não é para afastar quem é da igreja, não. É para trazer quem não é da igreja, longe. Nunca ouviu a palavra de Deus, aí tem a oportunidade de ver pela internet. Glória a Deus por isso. Agora, quem está na igreja, aí não vem. E não se congrega, e não se reúne mais, e não sente mais isso que a gente sente quando está na presença de Deus. E aí tem culto toda semana.
Tem culto de oração, tem escola dominical, tem culto à noite. Tem gente que pega o cardápio, olha assim e diz, esse, tá bom demais. Tá bom demais. Imagina se Deus fizesse assim conosco. Porque quantas bênçãos você pede a Deus por dia? Quantas coisas você pede a Deus? Se Deus dissesse assim, só essa, tá bom. Onde é que estaria eu nesse momento? Queridos, adorem a Deus. Mas adorem junto com o povo de Deus. E quando alguém disser para você, hoje tem culto, abra um sorriso e se alegre. Porque não é só um culto, é um encontro com Deus. E Ele vai falar ao teu coração algo que você precisa ouvir. E Ele que nos abençoe nessa noite.